La verdad es que en épocas autoritarias, donde todo viene de arriba hacia abajo, es particularmente subversivo sostener que algo puede suscitar reflexiones pertinentes viniendo de abajo hacia arriba. No es extraño que sea particularmente difícil atender a la voz de los de abajo, porque de alguna manera los niños son lo más abajo de los de abajo. Vivemos em uma sociedade onde a desigualdade e a exclusão são endêmicas, onde a educação é vista como um privilégio de poucos e não um direito de todos. Para muitas crianças, jovens e adultos, a escola é a única oportunidade de acesso às culturas do escrito. A alfabetização é um poderoso agente de mudança, um caminho para a emancipação e para uma plena participação na vida em sociedade. A Rede Latino-Americana de Alfabetização é uma comunidade de profissionais e pesquisadores que compartilham a visão de que a aprendizagem é construção de conhecimento, não reprodução de modelos. Que a alfabetização inicial não é um treino de habilidades mecânicas, mas um processo de inserção das crianças nas culturas do escrito, que acontece quando elas pensam, criam, compartilham ideias e descobrem sua capacidade de aprender. Acreditamos que a alfabetização é parte de um projeto maior de educação transformadora, que promove a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento integral de todos os indivíduos. A história da Rede Latino-Americana de Alfabetização começou há décadas, quando a internet não existia e a comunicação à distância era limitada aos meios disponíveis na época. Foi então que Emília Ferreiro teve a brilhante ideia de conectar profissionais e pesquisadores do Brasil, da Argentina, do Uruguai, da Venezuela e do México, que compartilhavam o desejo de fortalecer uma nova abordagem da alfabetização, que trazia a ideia revolucionária de que por trás do olho que vê e do ouvido que escuta, tem uma criança que pensa quando aprende a ler e escrever. E agora, com a vibração própria dos renascimentos, a rede volta a se afirmar como importante referência na alfabetização e na educação na América Latina, para ser um espaço de encontros em defesa dos direitos das crianças de serem escutadas e respeitadas em seus processos de apropriação das práticas sociais de linguagem em seus percursos de aprendizagens. O caminho é longo e de desafios, porque a luta pela alfabetização é uma luta por um mundo mais justo, mais humano e mais solidário. Se você também acredita que a alfabetização é um direito de todos e uma ferramenta para a construção de um mundo melhor, junte-se à Rede Latino-Americana de Alfabetização. Fortaleça essa comunidade que luta pelo direito das crianças aprenderem como merecem. No Brasil, a rede de alfabetização iniciou a partir de uma reunião convocada pela doutora Emília Ferreiro, que foi realizada nos dias 29 e 30 de julho de 1991. Eu participei dessa reunião com mais 20 educadores de diferentes setores e lá foram estabelecidos alguns acordos conceituais e elaborado um documento que declarava a implantação da Rede Brasil de Alfabetização Integral, assim ela foi chamada no Brasil. A rede fomentou muitas ações por todo o Brasil e para fora dele também. Aconteceram muitos intercâmbios, visitas a diversas experiências, além da participação em eventos em outros países da América Latina, onde a rede también se estructuraba. La red comenzó a funcionar en Argentina en el año 95, o sea, ahí empezamos antes, pero ahí es como que se formalizó por la financiación que recibimos de la Fundación Kellogg. Surgió a partir, como ustedes ya saben, a partir de una iniciativa de la doctora Emilia Ferreiro, y entonces un grupo de colegas que estábamos muy comprometidas en el área de alfabetización, nos ocupamos de la organización para que esta
iniciativa se haga realidad. El papel de la red fue muy relevante y en ese momento, o sea, nos proponíamos identificar y vincular grupos de docentes de diferentes niveles y modalidades de enseñanza y grupos de investigadores detectando sus áreas de posible contribución y sus necesidades de desarrollo. Recopilar y sistematizar información existente para ser intercambiada entre los diferentes grupos, documentar prácticas pedagógicas innovadoras y organizar sistemas de circulación de las mismas. Importaba mucho estimular el desarrollo de proyectos regionales y su inserción en instituciones que garanticen su continuidad. La red, o sea, cumplió también un rol muy importante en la formación de referentes, ¿sí? Profesionales que actualmente ocupan lugares muy importantes en la educación pública. En Uruguay se hicieron 2 proyectos. Los 2 proyectos fueron diferentes. El primero tenía que ver con dar a conocer. Nidia Richero conocía a Emilia Ferreiro, viajó a México y se enteró del plan del proyecto de la red latinoamericana, un lugar donde se podía discutir, donde se podía imaginar los cambios, donde leíamos y discutíamos. Y en el año 1993, en agosto, el primer congreso de la red latinoamericana se hizo en Montevideo. Y hubo ponencias de Emilia Ferreiro, de Delia Lerner, Antonio Castorina, de Marta Col de Oliveira, con la famosa discusión Piaget-Vygotsky, que después se publicó en un librito muy querido. El segundo proyecto tuvo que ver con formación de maestros. Todavía no había una construcción de la didáctica. Por primera vez en la educación en Uruguay se había puesto en el centro de la discusión y se visibilizó la práctica de aula y la necesidad de vincular con la teoría que la sustenta, donde el saber cómo se aprende determina la práctica que se propone. Fue un antes y un después de la formación en servicio en el Uruguay. Fue huella, fue camino, fue impulso, fue empujón para que maestras y maestros entendieran y entiendan que los niños tienen puntos de partida diferentes y buscan encontrar un traje educativo a medida. Foi uma época que tinha um fervilhar de ações e de reflexões questionadoras ao se enxergar a criança com base nos princípios das descobertas da doutora Emília Ferreiro. E quando eu ouvi a Ferreiro, que ela começa a trazer as pesquisas dela, eu me lembro que eu fiquei transtornada. Por quê? Porque eu só ouvia falar como professora do fracasso escolar. Eu não aguentava mais ouvir de fracasso escolar desde a década de 70. Não havia saída possível para reparação, para recuperação, era só fracasso. O estudo era em cima do fracasso. E quando eu ouço Ferreiro, eu vejo que ali estava a solução de trazer para o centro a inteligência das nossas crianças. A grande possibilidade de acabar com o discurso do fracasso escolar. Thelma Vaz teve um papel fundamental nas reflexões sobre a prática pedagógica e na construção desse processo. A rede nasce da necessidade que, assim, a gente foi formando gente, né, dentro dessa concepção.
Aí, um certo momento, a gente sentiu que precisava ter uma articulação entre essas pessoas. E aí nasceu a rede. E funcionou bem por um bocado de anos, né? A gente se encontrava, as pessoas, mesmo quando não eram eventos públicos, havia muita troca de conhecimento. A rede cumpria um papel de juntar as pessoas, né? Que as pessoas ficavam dispersas. A gente formava muita gente e não tinha como manter em atividade, né? Então a rede tinha esse papel de manter as pessoas ligadas e a gente sabia o que elas estavam fazendo e durou bastante tempo. Nós tivemos um seminário de ideias da educação da Fundação Kellogg, onde foram apresentados vários projetos de participantes da rede de diferentes estados do Brasil. Foi um período riquíssimo e que a gente deseja muito que volte a acontecer e ainda com maior intensidade do que teve nos anos 90. Eu acho que é sempre muito necessário isso, porque a gente tem que se alimentar umas às outras, porque ninguém vai fazer isso por nós, né? Então, apesar de que a gente tem clareza do que a gente pensa e do que a gente quer e de como trabalhar, mas precisa ter um trabalho cooperativo entre as pessoas que fazem isso. Boa noite a todas, a todos, a todes. Meu nome é Elizabeth Monteiro, sou diretora pedagógica do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, o ICEP. E quero dizer para vocês que é muita, muita emoção estarmos hoje aqui, todos, todas, todos reunidos para o relançamento da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Eu quero iniciar lendo um pequeno trecho de uma das passagens que eu mais gosto de Paulo Freire, deste livro que todos vocês conhecem, Pedagogia da Autonomia. Na primeira edição, na página 58, ele diz assim: gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha passagem pelo mundo não é predeterminada, pré-estabelecida, que o meu destino não é um dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente, porque a história em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismo. E é exatamente por isso que estamos aqui, porque estamos construindo esta forma de ser e de estar no mundo, como nos diz Paulo Freire. Sigamos juntos, juntas, juntos, nesta grande jornada que estamos iniciando hoje, o relançamento da nossa rede latino-americana de alfabetização. Muito obrigada, desde já, a todos vocês que estão aqui conosco. Mas, para início, nós queremos compor uma mesa de abertura, uma mesa que vai ritualizar este momento solene, dia 5 de maio, dia de aniversário da nossa querida Emília Ferreiro. 5 de maio estará marcado também essa história por este momento de revida da nossa rede. Então, vamos ouvir algumas pessoas. Vamos começar pela pessoa que idealizou essa retomada histórica da rede, que idealizou em 2019 o relançamento.
e que, desde já, agradecemos profundamente por esse desejo de revitalizar nossa rede. Então, a professora pós-doutora Giovana Zen, que é professora da Faculdade de Educação da UFBA. Vou passar a palavra para ela. Vamos lá, Giovana, conte para a gente o que é essa ideia que você teve lá em 2019, de relançar a rede. Então, boa noite a todas, a todos, a todes. Obrigada, Beth, por essa abertura tão afetuosa. E Beth já nos convoca a responder uma pergunta que parece fundamentar a rede latino-americana de alfabetização. De fato, foi em 2019, quando nossas ancoragens teóricas foram questionadas aqui no Brasil por um governo que assumiu o método fônico como único a ter supostamente evidências científicas, e mais adiante, quando a pandemia colocou em evidência, mais uma vez, que as tragédias, assim como a negação dos direitos, atingem mais fortemente os mais fracos, que percebemos a urgência de uma articulação capaz de lutar de forma intransigente por justiça social, pelo atendimento aos direitos sociais, o que inclui a alfabetização. Uma articulação com raízes suficientemente fortes para colocar em pauta os desafios que a América Latina enfrenta para alfabetizar seus filhos. Nesse ano, já com as esperanças renovadas, reafirmamos nossa convicção de que é preciso intensificar a luta para que as nossas crianças nunca mais sejam ameaçadas com propostas que não respeitam o que elas são, sujeitos que produzem cultura e que são por ela produzidas. A luta também pelo reconhecimento de jovens e adultos como sujeitos capazes de aprender, que exercem plenamente o seu direito de existir com dignidade neste mundo, fazendo uso das diversas práticas sociais de leitura e escrita. Passados 36 anos, a Rede Latino-Americana de Alfabetização renasce com o mesmo espírito: congregar pesquisadores e educadores de toda a América Latina que lutam pelo direito de crianças, jovens e adultos de serem escutados e respeitados em seu processo de apropriação das culturas do escrito, o que pressupõe professores e professoras com sólida formação no campo da didática. Esse é um sonho que só pode ser vivido com a força de um coletivo. Por essa razão, a rede pretende assumir fortemente um papel articulador, colocando em diálogo universidades, redes de ensino públicas e privadas, organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público. Se no passado as distâncias físicas representavam um enorme desafio para estabelecer um diálogo profícuo entre instituições educativas dos mais setores sociais, agora já sabemos como podemos nos manter conectados. Sem dúvida, neste caso, a tecnologia está a nosso favor. É compromisso da rede difundir o conhecimento psicolinguístico e didático produzido por diversos pesquisadores latino-americanos a partir do marco construtivista psicogenético. É urgente que essa produção científica atualize as discussões para que se possa compreender de fato o que pensam as crianças quando estão diante do desafio de aprender a ler e escrever, e que para que se possa entender definitivamente o quanto os professores têm um papel importante na realização de intervenções didáticas que ajudem as crianças a avançar em suas conceitualizações sobre a escrita. A rede pretende reafirmar convicções e renovar o compromisso pedagógico, portanto político, de professores que aprenderam a ensinar a ler e escrever, considerando o que pensam as crianças, os jovens e os adultos, que levam em conta sua inteligência e que se negam com veemência a realizar práticas pedagógicas mecanicistas e espontaneístas.
O que temos visto desde que lançamos a convocatória para as atividades desse 5 de maio são milhares de professores, pesquisadores, gestores e formadores ávidos com a possibilidade de estarmos juntos, trabalhando em rede. Foram mais de 10 mil inscritos e 13 países representados. Uma mobilização que revela a potência de um movimento que tem a urgência em transformar seus ideais em ações. Hoje pela manhã, realizamos a Assembleia de Constituição da Rede Latino-Americana de Alfabetização, uma associação civil sem fins lucrativos. Também elegemos a primeira diretoria-geral, composta por mim na condição de presidenta, Nalu Rosa como vice-presidenta, Marta Durante como secretária, Juliane Russo, vice-secretária, Renata Frauendorf, tesoureira, Débora Hanna Camargo, vice-tesoureira, Rosaura Solingo, coordenadora de núcleos regionais, e Elizabeth Monteiro, vice-coordenadora dos núcleos regionais. A rede terá sede no Brasil, mas trabalharemos arduamente para que cada país tenha o seu próprio núcleo, capaz de fomentar o debate e realizar as ações necessárias para colocar em pauta as particularidades de cada contexto sociocultural dessa nossa pátria latino-americana. Enquanto isso, seguiremos daqui acolhendo todos aqueles que se reconhecem com os propósitos da rede. A diretoria-geral, composta por associados brasileiros, será responsável pelas ações realizadas no Brasil e pela coordenação geral da rede, em diálogo permanente com as coordenações nacionais. Para os próximos 2 anos, assumimos o desafio de ancorar o processo de construção de um coletivo, fomentando, além da formação dos núcleos nacionais, núcleos regionais que possam discutir os desafios locais e as alternativas possíveis de enfrentamento. Também é nosso propósito organizar grupos de pesquisa formados por pesquisadores de diversas universidades latino-americanas que se dedicam a impulsionar a pesquisa psicolinguística e a pesquisa didática a partir do marco construtivista psicogenético. O dia de hoje, escolhido como a data de fundação da Associação Rede Latino-Americana de Alfabetização, é também o dia do aniversário daquela que dedicou toda a sua vida a compreender o que pensam as crianças quando estão diante do desafio de aprender a ler e escrever. É preciso dizer que esta rede só existe porque, em algum momento da sua vida, ela decidiu ouvir o que as crianças tinham a dizer sobre escrita. Nascer no mesmo dia do aniversário de quem deu origem a todo esse movimento tem um valor simbólico da maior importância para todas nós. É uma forma de homenageá-la e garantir que sua obra seja compreendida, respeitada e difundida pelos rincões latino-americanos. No Seminário Regional sobre Alternativas de Alfabetização para a América Latina e o Caribe, promovido pela Unesco em maio de 1987, Paulo Freire se referiu a Emília Ferreiro como uma das mulheres extraordinárias do século XX. Sim, ele tinha razão. Pena não estar aqui para ver tudo isso acontecendo, para ver o seu inédito viável se transformar em um inédito de fato, por obra de pessoas comprometidas e engajadas na luta pela transformação das realidades adversas e pela transposição das fronteiras. Na condição de presidente da Rede Latino-Americana de Alfabetização, falo em nome de um coletivo que tem trabalhado incansavelmente para que tudo isso seja possível. Além das pessoas que compõem a diretoria-geral, quero destacar o esforço das comissões formadas desde 2019 para fazer tudo isso acontecer. A Comissão de Produção e Difusão de Conteúdo, formada por Ângela Maria da Silva Figueiredo, Beatriz Gouveia, Carla Toquete, Cristiane Pelissari, Marli de Souza Barbosa, Priscila de Giovanni,
Sandra Medrano, e pela Comissão de Meios Digitais e Comunicação, Adriana Nunes Romano, Andréia Luize, Caroline Rezende de Souza, Débora Vaz, Isis Nogueira Barbosa, Miriam Orenstein, Natália Rafaela dos Santos. Também colaborou com a edição dos vídeos Mel Kinker. Por fim, um agradecimento especial a Cláudia Molinari a Cláudia Molinari e Della Lerner pelo apoio incondicional de todas as horas. Aos nossos convidados que aceitaram com entusiasmo o convite para fazer parte desse momento e a todos aqueles que colaboraram prontamente com a divulgação do relançamento da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Muito obrigada. Com essa voz, Giovana, nossas emoções ficam ainda mais efervescentes. Nos invade mesmo, nesse momento, a emoção. Vamos agora, respirando fundo e seguindo em frente, compor uma mesa de convidados muito especiais para brilhantar este evento. Vamos anunciar os 4 convidados muito especiais que farão suas falas nesta ordem que eu vou chamando. Vamos começar, vamos driblar protocolos. Vamos começar com o professor Roberto Sidney de Macedo, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Paris, doutorado também em currículo e formação pela Universidade de Minho, em Portugal. E também, né, estudando bastante aí na Suíça, e atualmente é nosso diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Eu vou chamar os 4 para já ficarem na tela, para a gente ir otimizando o tempo, professor. Então, no segundo lugar, depois da fala do professor Roberto, que é o anfitrião deste momento, né, aqui da UFBA, vamos chamar Alexandro Santos, que é doutor em Educação, com estágio de pós-doutorado junto ao Programa de Administração Pública e Governo na Universidade Cidade de São Paulo, e é diretor nacional de Políticas e Diretrizes de Educação Integral Básica do Ministério de Educação. Muito agradecida, Alessandro, por você ter aceitado esse nosso convite, é uma honra. A terceira convidada é a professora Cibele Amado de Oliveira. Muita emoção de tê-la aqui na tela, mas que tem, nossa Cibele, tem mestrado profissional em Desenvolvimento e Gestão Social pela Universidade Federal da Bahia. Ele foi a líder pioneira do ICEP, de criação do ICEP, do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, empreendedora social, premiada nacional e internacionalmente. Foi diretora-geral do Instituto Anísio Teixeira, recentemente, órgão da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e hoje é a diretora de Formação e Valorização dos Professores da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação também. Uma honra, Cibele, ter você aqui conosco. E nossa quarta convidada é pedagoga, a professora Zuleika Mara Brandão dos Santos. Zuleika vai falar no final. Ela está representando aí um conjunto de professores deste nosso país. É professora da Escola Municipal de Educação Infantil, Quimimo Boa Vista, do município de Ceabra, Bahia, aqui na Chapada Diamantina, no centro da Bahia. E a professora Zuleika é professora de uma classe de crianças de 5 anos, da educação infantil, é claro.
Intencionalmente deixamos a nossa professora para a fala, fechando aí essa mesa. Então, vamos passar a palavra ao professor Roberto Sidney. Muito grata, professor, por estar aqui conosco. O senhor com a palavra. Muito obrigado, professora Elizabeth. Um abraço saudoso em face do nosso trabalho conjunto. Eu gostaria aqui de desejar vida longa à Rede Latino-Americana de Alfabetização, em nome da direção da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, na condição de diretor dessa faculdade, em nome do Conselho Superior da Universidade Federal da Bahia, trazendo, inclusive, as saudações do nosso reitor, o professor Miguel, para essa iniciativa. Portanto, queremos desejar vida longa à Rede Latino-Americana de Alfabetização, inspirada na obra da professora Emília Ferreiro. Quero saudar esta mesa, abraçando e saudando a professora Giovana Zen, que preside essa rede latino-americana de alfabetização, e, em nome da professora Giovana, saudar também e abraçar a mesa aqui presente, inspirada, como nos coloca Bergson, no sentido de uma inspiração criativa, generativa, como movimento, tá bom? Histórico, tá certo? Essa homenagem à professora Emília Ferreiro, tá? Pela sua obra no que concerne à alfabetização, como um fenômeno psicossociolinguístico, um fenômeno ético, um fenômeno estético, cultural, tá? E não podemos nos prolongar mesmo no sentido da cultura, um fenômeno espiritual. Tá bom? É preciso que nós coloquemos que a obra de Emília Ferreiro, coincidente com o que nós fazemos no nosso grupo de pesquisa, não trata a criança em alfabetização como idiota cultural. Essa criança que se alfabetiza, tá? Ela é percebida como um ator social, tá certo? Que produz suas teorias, portanto, tá? Que produz os seus etnométodos, no sentido de ter a competência da descritibilidade do mundo, da inteligibilidade do mundo, tá? Da sistematicidade do mundo, tá bom? E que, portanto, num processo de alfabetização, entra na sua inteireza em termos de compreensão deste próprio mundo que vive e interage. Eu queria fazer aqui uma síntese. Hoje, nós presenciamos nos diversos sistemas educacionais brasileiros a ideia de que nós temos agora o compromisso de recompor as aprendizagens, de reposicionar as aprendizagens em face da destruição com que o desgoverno anterior tratou as questões educacionais, tá bom? Com a intenção muito bem clara e dirigida para um processo de destruição, tá? De formações, portanto, de aprendizagens conquistadas na escola, na universidade, nas nossas famílias, com as nossas culturas, e que dignificaram sempre a nossa vida. Tá? Essa destruição ela não pode ser tratada apenas, me permitam aqui a crítica, a uma ideia de recomposição das aprendizagens. Mas eu queria me inspirar, tá, no nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que nos diz: é preciso reconstruirmos esse país. Ora, se o nosso presidente nos fala em reconstrução, eu entendo, professora Giovana Zen, que esta reconstrução, esse realce, essa retomada da rede latino-americana de alfabetização vai ao encontro, tá certo, do âmago dos espíritos dos brasileiros que têm dignidade, tá? Que, nesse momento, a educação tem por obrigação trabalhar a reconstrução dos processos de formação do nosso povo, e a alfabetização é prioritária nesse sentido. Essa reconstrução ela vai ao encontro mesmo de não mais admitir, em termos sociotécnicos, éticos, políticos, estéticos e culturais, tá? Que devamos, por exemplo, imaginar que a Terra é plana,
que a vacina nos torna bichos jacaré, que as vacinas pegam AIDS, que a ciência não presta, é uma ameaça à sociedade, que as universidades deveriam ser destruídas. Nesse momento, tá, em que nós vamos lutar e continuamos lutando, que a aposta da desconstrução, da destruição continua. Nós temos que lutar, tá, de forma hercúlea para que possamos reconstruir processos de aprendizagem destruído por quase a metade ilegitimado de pessoas desse país que acreditaram, por exemplo, tá bom, nas palavras de ordem das fake news impulsionada por robôs que levaram as pessoas a processos de lavagem cerebral. Essa é uma missão profunda, hercúlea, inclusive no nível dos processos de alfabetização, que tomam as nossas crianças no início, né, da apresentação dos processos civilizatórios da nossa cultura. Portanto, eu gostaria de colocar, tá, essa iniciativa no âmbito da inspiração do nosso presidente, que nos exorta para um processo de reconstrução. E aqui está, nesse realce da Rede Latino-Americana de Alfabetização, uma pauta que inspira, tá, o nosso presidente. Essas são as palavras que, politicamente, que em termos formacionais, que em termos morais, que em termos culturais, que em termos, portanto, éticos, tá, eu saúdo mais uma vez e abraço todas as pessoas que estão legitimando, trabalhando em prol da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Meu muito obrigado, tá, e até breve. Agora convidamos o Alessandro Santos para também fazer aí as suas referências a este grande movimento. Por favor, Alessandro. Boa noite, professora Elizabeth, professora Giovana, minha colega professora Cibele, professor Roberto, professora Zuleika, Rosana, que está aqui interpretando em Libras para a gente. Em nome de vocês, eu saúdo todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse dia tão emocionante, nesse dia tão marcante, que repactua, né, uma rede de homens e mulheres profundamente comprometidos com o direito humano à alfabetização. Sempre que eu falo de alfabetização, eu gosto de dizer direito humano à alfabetização, porque é assim que eu acredito. Eu acredito que esse é um direito humano inalienável, que nós todos temos a obrigação de defender e de lutar para que todas as pessoas possam se apropriar desse direito. E quando a gente fala em termos de direito humano, nós estamos pensando numa perspectiva democrática de sociedade, numa perspectiva inclusiva de sociedade, numa perspectiva equitativa de sociedade. Nós não compactuamos com modelos de educação e com concepções de alfabetização que sejam excludentes, que sejam autoritárias e que terminam por aniquilar as identidades, os sonhos e as possibilidades de ser diversas das nossas crianças, adolescentes e jovens. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós consideramos que esse direito humano à alfabetização, ele é parte de um projeto de sociedade emancipadora, é parte de um projeto de sociedade que alimenta as nossas utopias e que nos ajuda a pensar que outros mundos são possíveis, outras formas de sociabilidade são possíveis, outros jeitos de organizar a vida comum são possíveis. Eu fico muito emocionado aqui, porque aqui no meu WhatsApp tem chegado um monte de mensagem de gente que me encontrou ao longo da vida, porque a minha história profissional começa como professor alfabetizador, né? Eu fiz ainda o curso normal de nível médio, magistério, então
aos 19 anos, eu assumi a minha primeira turma de crianças e com a tarefa de alfabetizar, né? Então, me coloquei ali numa situação bastante desafiadora, mas, ao mesmo tempo, como diz a nossa grande mestra Thelma Weiss, num batismo de fogo, né? Quando, quando a gente se coloca na frente de crianças que estão ali e que nós entendemos a responsabilidade de ajudá-las a se entrelaçar na comunidade de leitores e escritores da nossa sociedade, é um batismo de fogo. É um batismo de fogo e é uma responsabilidade gigantesca. E nessa minha trajetória como professor alfabetizador, eu encontrei, ainda em 99, 2000, eu encontrei com um programa de formação de professores alfabetizadores, o PROFA, que me permitiu entender do que é que eu estava sendo responsável, né? Me permitiu entender que concepção de criança é essa que alimenta uma ideia de alfabetização emancipadora, que concepção de linguagem é essa, que concepção de processo de aprendizagem, que concepção de ensino é essa, que garante que processos de alfabetização sejam processos emancipadores. E eu vou referenciar algumas pessoas aqui, a Ivone Herrerias, que foi formadora do PROFA, trabalhamos juntos, fazendo formação de professores alfabetizadores, a Patrícia Dias, da comunidade educativa SEDAC, a Tatiane Tanaka, que foi minha colega de curso de magistério, né, de curso normal de nível médio. Todas essas pessoas, e outras tantas que eu certamente vou levar bronca porque eu não falei o nome, todas essas pessoas e outras que acompanharam a minha trajetória de professor alfabetizador foram profundamente impactados pelo pensamento, pelo compromisso ético, político, estético, como disse aqui o professor Roberto, da grande pesquisadora Emília Ferreiro e também de suas companheiras de sonho, Délia Lerner, Thelma Weiss, todas essas mulheres, e são sobretudo mulheres, que nos ajudaram a repensar, reposicionar essa trajetória aqui que Giovana comentou antes de mim, de uma pesquisa educacional que olhava só para o fracasso das nossas crianças, de uma forma de alfabetizar que era excludente, que produzia segregação e produzia um aniquilamento das identidades e das possibilidades de aprendizagem das crianças. Lembrar que por trás daqueles olhos e daquelas mãos que estão se entrelaçando com a escrita, tem um sujeito que pensa, sente, age e se relaciona com o mundo de maneira inteligente e que, portanto, a gente precisa estar atento a tudo isso. Pensar a alfabetização no Brasil e na América Latina é pensar um processo revolucionário. Eu não tenho nenhuma dúvida de que quando nós formos capazes de entregar esse direito humano à alfabetização numa perspectiva crítica, como nós acreditamos, para todas as crianças, adolescentes e jovens, as estruturas de opressão não ficarão de pé. As estruturas de opressão não sobreviverão ao fato de nós garantirmos a todas as pessoas o direito humano à alfabetização. É por isso que alfabetizar é um ato revolucionário politicamente, eticamente, esteticamente. É um ato revolucionário porque inventa um outro mundo possível nesse mundo que nós vivemos. Aqui no Ministério da Educação, quando nós chegamos, nós já tínhamos uma visão sobre a necessidade de repactuar a história das políticas de alfabetização no Brasil, que havia sido interrompida em tempos recentes por uma escolha política, ideológica, de um projeto de sociedade que não tem nada de democrático. Então, nós já sabíamos que era necessário repactuar com a nossa história democrática de concepções de alfabetização, com respeito ao trabalho de professoras e professores, de pesquisadoras e pesquisadores,
de gestoras e gestores escolares, e nós já sabíamos que era urgente fazer isso. Por isso mesmo, nós aqui, eu, a professora Cibele, a professora Isabel, o professor Alexandre, são diretores da SEB, sob a liderança do ministro Camilo Santana, sob a liderança da professora Kátia, que é a nossa secretária, nós trabalhamos em torno de uma proposta de um compromisso nacional para garantir essa alfabetização para todo mundo. E, ao fazer isso, nós revisitamos esse manancial de conhecimento da pesquisa em educação, que muitas das pessoas que compõem a rede latino-americana são protagonistas dessa história. E nós tomamos uma série de decisões baseado nesse lastro, nesse pensamento latino-americano sobre a alfabetização. A primeira delas foi reconhecer que alfabetizar alguém não se trata de escolher 2 anos da vida de alguém e dizer que termina ali. Alfabetizar alguém significa um processo intencional permanente de avançar, fazer alguém avançar no domínio cada vez mais poderoso, cada vez mais autônomo da linguagem escrita e de suas múltiplas manifestações. Alfabetizar alguém significa abrir certas chaves que produzem novas formas de produzir sentido no mundo. E nós também tínhamos a consciência de que, para alfabetizar alguém, é preciso compromisso sistêmico. É preciso que nós tenhamos professoras e professores nas salas de aula com o apoio que eles precisam do ponto de vista da infraestrutura física e pedagógica, da formação, do respeito ao seu trabalho cotidiano, da sua capacidade de interagir com seus meninos e meninas, de maneira que ele possa, ele, ela, esse professor, essa professora possam ser parceiros numa jornada de aprendizagem com seus estudantes. Mas, para isso acontecer, para que os professores e professoras tenham essa condição, nossos coordenadores pedagógicos, coordenadoras pedagógicas, nossos diretores de escola precisam também ter consciência do seu papel para organizar uma escola na qual o direito humano à alfabetização vale de verdade. E, para fazer isso, esses gestores escolares, essas gestoras escolares, também precisam de apoio, de formação e de um trabalho próximo de uma secretaria de educação que reconhece que essa é a sua prioridade, que reconhece que isso é importante, e de um Ministério da Educação que dá suporte para que tudo isso aconteça. A Carolina Maria de Jesus, no livro Quarto de Despejo, ela tem uma passagem que ela diz: quando uma criança passa fome, a culpa é de todo mundo. E eu costumo dizer, quando uma criança não se alfabetiza, a responsabilidade por isso é de todo mundo. É responsabilidade da professora, mas também é responsabilidade da equipe gestora da escola, da equipe da secretaria, do prefeito, do ministro da Educação. Esta sociedade não pode tolerar que nenhuma pessoa fique excluída do direito humano à alfabetização. E, para isso, nós precisamos avançar muito. Nós precisamos de investimento, nós precisamos de cuidado com as políticas públicas, nós precisamos beber do manancial da pesquisa consistente em alfabetização, e nós precisamos lembrar, e aqui vou encaminhando para o final da minha fala, lembrar de um momento importante que nós vivemos no dia 1º de janeiro desse ano, em que o presidente eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma escolha sobre como subir a rampa. Nós queremos que aquele Brasil que subiu a rampa tenha o direito humano à alfabetização garantido. Nós queremos que aquele Brasil que subiu a rampa seja o Brasil que, nas nossas escolas, públicas sobretudo, possa exercer esse direito fundamental de participar de uma comunidade letrada. E o Brasil que subiu a rampa tem sido, ao longo da nossa história, o Brasil excluído e vulnerabilizado. Nós queremos que as nossas crianças indígenas tenham o direito humano à alfabetização garantido. Nós queremos que as nossas crianças quilombolas tenham direito humano à educação e à alfabetização garantidos. Nós queremos que as nossas crianças com deficiência
tenham direito humano à alfabetização garantido. Nós queremos que as nossas crianças pobres, que vivem nas periferias das nossas cidades, tenham direito humano à alfabetização garantido. Nós queremos que todas as pessoas que vivem neste país tenham direito humano à alfabetização garantido. Existe uma relação, a Anísio Teixeira nos ensinou isso, existe uma relação radical entre escola e democracia, entre a capacidade de um país educar os seus cidadãos e a qualidade da democracia. Eu não vejo nenhuma chance da democracia brasileira florescer se nós permitirmos, continuarmos permitindo que as nossas crianças não se alfabetizem. Então, é por isso que nós, do Ministério da Educação, e eu, como professor, como pesquisador, eu saúdo a retomada da rede latino-americana de alfabetização. Eu sei que nesta rede nós temos mulheres e homens comprometidos radicalmente com cada criança latino-americana. Eu sei que nessa rede nós temos conhecimento acumulado sobre como garantir esse direito humano à alfabetização. E eu sei que eu posso contar, como gestor público, não só com o apoio dessa rede, mas com algo muito mais robusto do que isso, que é com um trabalho insistente, consistente, poderoso de cada uma e cada um de vocês para fazer esse sonho se tornar realidade, o sonho de todas as pessoas que vivem na América Latina terem o direito de participar de uma comunidade letrada, crítica, democrática, plural, e que, por isso mesmo, é onde cabe todo mundo. Chega, passou o tempo da gente criar segregações, passou o tempo da gente criar cisões, passou o tempo da gente ter um país e um continente em que não cabe todo mundo. Agora é união e reconstrução do Brasil. Agora é união e reconstrução da América Latina. E agora é todo mundo lutando juntos pela garantia do direito humano à alfabetização para todo mundo. Muito obrigado, professora Elizabeth. Eu estou muito emocionado aqui, espero que eu não tenha me perdido no tempo nem nas ideias, mas eu estou muito emocionado de participar desse evento. Muito obrigado. Agradecemos imensamente ao Alexandro e convidamos, na sequência, a nossa amada Cibele Amado. Olá, boa noite. Acho que vocês me escutam bem, não é, Elizabeth? Sim, sim. Sim. Então, se nós estamos em um momento de muita emoção, aqui as emoções estão redobradas. E eu tentei organizar essa fala em 10 minutos, mas não está muito difícil, porque ao ver, ouvir e ler cada pessoa que está aqui, e nós já estamos com mais de 2.000 pessoas nos assistindo aqui, pelo YouTube, pelo canal, a emoção vai se dobrando e se redobrando enormemente. Então, eu queria inicialmente saudar as nossas duas grandes homenageadas dessa noite, né? A nossa queridíssima Emília Ferreiro, doutora Thelma Vaz, porque há mais de 30 anos, né, já se vão aí nesse período, precisamente talvez 37 anos, que eu, como estudante de pedagogia e como uma professora que escolhi ser professora rural, me ensinaram que é possível as crianças, os jovens e os adultos terem esse direito que o nosso querido Alessandro acabou de falar aqui, meu colega, parceiro de luta nessa causa aqui no Ministério da Educação. Então, eu quero saudar inicialmente a elas duas, aproveitar essa oportunidade, Elizabeth, de falar da minha profunda gratidão. Agradecer imensamente também e saudar, tem uma foto do vídeo que vocês colocaram aqui, né, que estava a doutora Regina Scarpa junto,
A própria Elizabeth, que está aqui, a Giovana Zen, também parte desse coletivo da Bahia, professor Roberto Sidney, que aproveito para saudar, a Zuleika, imaginem, Zuleika, aqui diretamente da Chapada, desse coletivo que desde 1997 decidiu que nenhuma criança ficaria sem o seu direito de alfabetização e alcançarmos os melhores resultados da alfabetização e da educação básica no nosso estado, né? Então, essa história é uma história que nos mobiliza em todos esses caminhos, mas eu também quero saudar a nossa querida Cláudia Molinari, que esteve nessa trajetória também de tantas aprendizagens, a doutora Adélia Lerner, que está aqui, a Renata. Eu fico até como Alessandro, com receio de ficar falando nome, porque são tantos nomes, né? E, de fato, tantas mulheres também que construíram essa história e que estão conosco aqui juntos, né? Eu trouxe aqui a frase, Beth, que eu acho que vale a pena repetir. Vocês vão entender porque eu chamo ela de Beth, né? Porque, afinal de contas, são 30 anos de convivência. Então, a nossa querida Elizabeth, que hoje é a diretora pedagógica, mas também esteve um tempo como presidente do Instituto Chapada, que tem também uma trajetória lindíssima em Salvador, né, na luta incansável pela alfabetização das nossas crianças, que é essa coisa linda que diz assim: por trás da mão que escreve, do olho que vê e do ouvido que escuta, há uma criança, um adolescente, um jovem e um adulto que pensa, né? Que é o chamamento aqui. Então, não tem como não falar disso, porque foi exatamente com todas essas mestras que estão aqui que eu aprendi isso. E isso faz toda a diferença, e foi trazido aqui na fala da Giovana de uma forma bastante consistente, né? Qual é a diferença de uma criança que aprende a ler e a escrever através do seu movimento de pensar a leitura e a escrita, da diferença das crianças que aprendem e se alfabetizam por uma alfabetização que é mecanicista, que é uma alfabetização de repetição, né, de sons. Qual é a diferença? Aqui em frente a vocês, eu posso dizer que eu sei qual é essa diferença, não só pela prática, pela experiência, nesses 32 anos com a formação da alfabetização e por ser também uma professora de alfabetização, mas pela minha própria história. Porque eu não aceitei, quando eu tinha 7 anos de idade, a prática de alfabetização que a escola me fornecia. E era uma prática de alfabetização, na época chamava Casinha Feliz. Eu, ao longo da vida, escrevi um texto sobre a casinha infeliz, porque as marcas desta prática de alfabetização me trouxeram marcas profundas na minha história pessoal e profissional. Então, é muito importante salientar isso, porque a rede latino-americana de alfabetização, com todas as forças que a gente tem aqui, né, nesse grupo maravilhoso que passa a coordenar, nos também fornece, Giovana Zen, forças. Eu tenho certeza que eu estou vendo aqui o Alexandre, né? As forças que esta noite histórica nos traz, nós que estamos aqui no Ministério da Educação, em um momento, como disse o Alexandre, extremamente delicado, um momento de, a gente costumou dizer, e vocês devem ter ouvido em redes sociais, o MEC voltou, né, Ale? Essa virou uma frase muito forte nossa, e é verdade, porque vieram pessoas do Brasil inteiro, com trajetórias de chão de escola, como a Ale falou, com trajetórias de vida, com trajetória construída, como, por exemplo, a nossa secretária de Educação Básica, a professora Kátia, que foi secretária municipal de Manaus, que também esteve ali na ponta da vida do cotidiano da escola. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Beth, mas eu então vou avançar um pouquinho só para complementar a fala do Alê, trazendo a perspectiva da formação.
a formação continuada, a formação inicial, sem dúvida, tem desafios imensos no âmbito da alfabetização, professor Roberto Sidney. Quero que o senhor saiba que nós já temos um GT no Ministério da Educação, iniciados há quase 2 meses, voltados para a discussão da formação inicial. E queremos agregar a esse GT, junto com a Secretaria de Ensino Superior, todas as instituições, já vamos ter, não é, Lê? Na próxima semana, vários eventos nessa direção, mas, em especial, a formação continuada. Estamos fazendo uma escolha do Ministério da Educação por uma arquitetura de formação que respeite as escolhas dos estados e municípios, dos seus parceiros que contribuem com a formação continuada da alfabetização. Então, esse é um ponto muito importante para trazer para todos aqui. É evidente que, no lugar do Ministério da Educação, essas instituições também vão precisar parear conosco, né, processos de acompanhamento, de avaliação dessa formação, de monitoramento, porque o que todos nós queremos, eu vou ler daqui a pouquinho a última frase, que é da nossa Emília Ferreiro, que eu estivemos a oportunidade, o Projeto Chapada à época, e depois o Instituto, de ganhar um prêmio na CEPAL, justamente da América Latina, né? Estivemos entre os 10 mais inovadores projetos de educação, e eu resolvi levar para este encontro uma frase da Emília que eu vou trazer aqui no final. Mas voltando a esse aspecto da formação, eu quero trazer também, junto com a Lê, o nosso compromisso da escuta dos nossos professores, que já começou, não é? Na verdade, estamos fazendo pesquisa junto ao INEP e aos professores sobre como eles compreendem o que é uma criança alfabetizada. Em breve vocês também terão essa notícia. A própria avaliação, a gente avança aí das avaliações do INEP, que tem foco na leitura, mas esse assunto é mais do Alê, viu? Da avaliação formativa, que é uma avaliação que inclui leitura e escrita, porque precisamos olhar para as escritas das nossas crianças, e como nos ensinou a doutora Thelma Vaz, a saber muito sobre o que sabem e o que não sabem as nossas crianças, e como nos ensinou muito a nossa querida doutora Regina Scarpa, também o que sabem e o que não sabem os nossos professores. Eu vou, talvez, tentando finalizar aqui a minha fala, mas quero deixar aqui, em nome do Ministério da Educação, já combinado aqui com a Lê, um convite para uma reunião com a equipe organizadora da Rede Latino-Americana de Alfabetização no Ministério da Educação. Queremos dialogar com vocês, porque nós estamos escrevendo, no nível da formação, algumas sugestões, premissas, diretrizes, mas essas serão discutidas com as redes, com os espaços, com as representações das universidades sobre essa política de formação vinculada ao processo de alfabetização. Então, eu queria terminar minha fala, porque realmente a emoção tomou forte aqui, mais 2 segundos eu vou chorar muito aqui. Então, eu vou terminar com uma frase da Emília, que diz assim: o que nós, educadores, estamos desejando fazer é algo muito novo. Permitir o livre acesso a instituições onde todos, e agora na linguagem atual, né? Todos, todas e todos, passam a ler e a escrever. Nunca antes na história ocorreu algo similar. Então, esse é o nosso compromisso junto com essa rede. É o compromisso nosso pessoal e é também o nosso compromisso do Ministério da Educação. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Cibele. Daqui a pouco eu vou anunciar quantos países e quantos municípios estão presentes neste encontro. Porque eu pensei em ler todos os municípios, mas tem mais de quase 200 municípios. Então, vamos convidar agora nossa professora, que vai conversar um pouquinho sobre a prática da sala de aula. Com a palavra, a professora Zuleika. Seja muito bem-vinda. Começo por agradecer o convite para um momento tão importante, histórico como esse. A minha responsabilidade é grande, pois represento a Rede Municipal de Ceará, Bahia,
e todas as professoras deste Brasil, que, como eu, assumem esse compromisso de oportunizar as crianças conviverem com a escrita e a leitura como um direito, mas que tomam essa decisão consciente da função social, política e histórica que ambas têm. Esse trabalho coletivo que realizamos na Escola de Educação Infantil Quimimo Boa Vista é consequência do acesso de resultados de pesquisa psicogenéticas de como as crianças aprendem a escrever e aos estudos didáticos que se seguiram e que, por isso mesmo, precisamos seguir estudando sempre. Posso pensar que dentro de mim existem duas professoras, uma que já foi e a outra que segue. A que já foi tinha dúvidas de como ensinar as crianças tão pequenas, né, como as minhas, de 5 anos de idade, a lidar com a escrita e a leitura. Essa professora que se modificou acreditava que nem deveria trabalhar com crianças pequenas, leitura e escrita. Achava que isso era só conteúdo para quando elas estivessem lá no ensino fundamental. Quero falar mesmo é da professora que estou me tornando. Essa professora tem graças à oportunidade de estudar livros de Emília Ferreiro e de tantos outros autores que seguiram pesquisando sobre a perspectiva didática da alfabetização. Não temos mais dúvidas de que é possível e é necessário, em toda e qualquer idade, oportunizar as crianças a lidarem com a escrita e a leitura, porque elas também precisam diariamente, assim como nós adultos, mergulhar nas culturas do escrito. O que mudou não foi somente a compreensão de que esse trabalho é possível, mas a mudança foi também no meu próprio modo de fazer. Aprendi sobre a importância da escrita com um propósito comunicativo real. Recentemente, minhas crianças estavam em trio, produzindo um card para mobilizar a família e toda a comunidade escolar para ter mais cuidado com os dentes de seus filhos. E, por isso, eles escreviam coisas que não podia esquecer, como também fizeram um videozinho apresentando os cards antes de enviarem para casa. Pode, por favor, projetar o slide 1? Esse trio escreveu: não pode escovar rápido e comer muito doce. Nesse trio, quem estava na responsabilidade de escrever, com a ajuda dos colegas, era a Ana Beatriz, de 5 anos. A mesma Ana Beatriz, após viver na escola várias experiências de escrever combinados para o uso da biblioteca de classe, já em sua casa, informa a mãe: vou escrever aqui uns combinadinhos que você precisa fazer aqui em casa. E a criança escreve bem rápido, muitas coisas e entrega para a mãe. O slide 2, por favor. Aí a mãe pede para ela, né? Pode ler para mim quais combinados são esses? E a Ana Beatriz lê passando o dedo de forma bem rápida. Arrumar a casa, fazer comida gostosa para nós, cuidar bem das filhas e por aí vai. A mãe de Ana Beatriz fixou esse combinado na geladeira, os combinados produzidos pela filha. Beatriz, em sala, ela sabe que o card precisa escrever o melhor que pode, pensando na ordem que vão as letras, de cada palavra, quais são essas letras, e tem o apoio dos colegas e as minhas intervenções também. Já em casa, Ana Beatriz sabe que está fazendo de conta e que aquela é uma situação informal. Está brincando de combinados com sua mãe. Enfim, essas situações vividas na escola em torno da prática social de leitura e escrita, guiadas pelo propósito comunicativo, dentro de propostas nas quais as crianças investigam sobre um tema, leem textos literários, ou em tantas outras situações de intercâmbio com a leitura do escrito, possibilitam às crianças, às minhas crianças também, o direito de ler e escrever de verdade ao tempo que aprendem a ler e escrever. Por tudo isso, agradeço demais a todas essas mulheres que hoje estão aqui e que são fontes inesgotáveis para seguir acreditando que aprender na escola pública é um direito das crianças aprenderem, um direito de todas nós professoras aprendermos a ser cada vez mais melhores educadoras. Gratidão profunda às nossas queridas
Emília Ferreiro, Thelma Vaz, a nossa mestra Délia Lerner, as nossas inspiradoras Giovana Zan e Elizabeth Monteiro, e tantos outros e outras que aqui estão dizendo sim a essa linda articulação coletiva, pelo direito de nós educadoras e educadores e nossas crianças jovens e adultos serem reconhecidas e respeitadas por sujeitos que pensam. Muito obrigada. Ufa! Zuleika, nós é que temos que agradecer a você por esta aula de alfabetização, por essa tradução em prática do que vocês, todos nós estamos falando de alfabetização. Então, muito obrigada, Zuleika. Emocionante sua fala. Quero anunciar que a professora, nossa mestra Délia Lerner, está ouvindo você falar, Zuleika. E daqui a pouco ela vai entrar aqui para conversar conosco um pouquinho. Quero dizer que professora, nossa querida Thelma Vaz, está aí assistindo e ouvindo você falar e dizendo: valeu a pena, vale a pena seguirmos nessa trajetória. Quero agradecer muito a essa mesa, agradecer ao professor Roberto, a Alexandro, a nossa querida Cibele Amado e especialmente a você, Zuleika, por esse momento brilhante, uma mesa de abertura sensacional. Quero dar um informezinho que nós temos um formulário aí, está circulando aí no chat, para todas as pessoas que desejarem receber material, receber informações sobre o funcionamento, o que vamos seguir aí fazendo na rede de alfabetização, latino-americana de alfabetização. Por favor, preencham aí esse formulário para seguirmos aí dialogando com cada uma de vocês. Professora Thelma, daqui a pouco você tem mais emoção. Então, vamos desfazer a mesa. Aqui a gente desfaz a mesa de um formato diferente, mas seguiremos aqui conversando e esta mesa seguirá também aqui ouvindo, porque neste momento, eu queria só, antes de passar a palavra aqui para a nossa convidada especial, Délia Lerner, dizer que nós temos aqui os países que estão aqui nesse momento. Temos Argentina, Uruguai, Chile, Equador, Venezuela, Colômbia e México presentes. E muitas províncias aqui que não vai dar para eu nomear todos, porque, inclusive, eu recebi já aqui muitos papéis com a relação dos municípios brasileiros presentes. São tantos, chegamos a 123 municípios presentes assistindo aqui esta fala. Não vai dar para eu ler, gente, é muita gente, muitos municípios de vários estados do nosso país. Então, vamos lá, seguindo um pouquinho, ouvir a nossa convidada especial. Professora Délia, eu trouxe aqui esse livro para te dizer que nos municípios da Bahia, a gente anda com este livrinho embaixo do braço, e as meninas começaram a dar o apelido de a Bíblia da didática. Então, nós andamos com esse livrinho embaixo do braço, e exatamente agora vamos ouvir você falar sobre alfabetización. Bueno, voy a hablar muchas gracias Betty, muchas gracias a todas, a todos y a todes. A partir de ahora voy a hablar en castellano en español tradicional para no usar mucho tiempo en cuestiones de género, aunque por supuesto adhiero completamente a ese lenguaje inclusivo. Quería ante todo agradecerles la invitación a participar en este día fundacional o refundacional de la Red Latinoamericana de Alfabetización,
después de una laboriosa gestación, tal como nos contó al principio Giovanna. Y yo me voy a centrar en por qué celebrar este renacimiento, y voy a señalar solo algunos aspectos, algunas razones para celebrarlo. En primer lugar, porque conjuga pasado y futuro, es decir, la memoria del pasado y la esperanza del futuro. Rememorar fragmentos del pasado fue posible en estos días gracias a esos lazos que empezaron a tejerse en 1987, cuando nos encontramos en México, convocadas por Emilia, representantes de experiencias alternativas de alfabetización de niños en diferentes países latinoamericanos. Además de interactuar una y otra vez con Joana y con varias de las compañeras brasileras organizadoras de esta red, pude actualizar el trabajo realizado en la década de los 90, conversando largamente con Olga Belocón de Uruguay, con Magali Pimentel de Venezuela, con Celia Díaz y otras colegas mexicanas, con Diana Grunfeld y otras integrantes de la red argentina. Revisar documentos que algunas de ellas me hicieron llegar me permitió, por una parte, revivir una experiencia valiosa que no hay duda que merece ser rescatada, y por otra parte, apreciar diferencias fuertes con la red que hoy inauguramos. Destaco una diferencia central para quienes nos proponemos entrelazar en red nuestros trabajos, nuestro compromiso, nuestras luchas. La facilidad que hoy tenemos para conectarnos, para compartir preocupaciones y dudas, certezas y aportes. Y sobre todo para elaborar proyectos conjuntos en los que participen profesores, formadores e investigadores de diferentes países latinoamericanos. Otra diferencia importante es que sabemos más. Gracias a la insólita capacidad de Emilia para formular nuevos interrogantes que llevaron a nuevas investigaciones psicogenéticas, así como al excelente trabajo realizado por las tesistas que ella orientó y orienta, gracias incluso al debate con la conciencia fonológica, porque algo tendremos que agradecerle, sabemos más acerca del proceso de construcción de la escritura. También sabemos más acerca de la enseñanza, de cómo acercarla al aprendizaje, de cómo engarzar nuestras intervenciones con las conceptualizaciones de los niños sobre la escritura para ayudarlos a avanzar en el conocimiento. Además, en nuestros diferentes países, hemos acumulado mucha experiencia de formación docente, tanto a gran escala como trabajando codo a codo en la escuela con los docentes. Y también hemos realizado algunos estudios que hicieron posible comenzar a producir conocimiento acerca de la formación docente en lectura y escritura. En segundo lugar, hay que celebrar el renacimiento de la red porque será un espacio de continuidad y de resistencia. Es central la continuidad porque las transformaciones educativas requieren mucho tiempo y también porque las políticas públicas en las que tenemos oportunidad de participar suelen ser discontinuas precisamente porque dependen de los tiempos políticos. Formar parte de un ámbito orgánico de resistencia es esencial, sobre todo cuando las políticas no son favorables a la democratización de la lectura y la escritura, ni del conocimiento en general. Pero también es esencial en etapas más propicias para nuestra concepción de la enseñanza y del aprendizaje, porque esta concepción no coincide con lo que está instituido y porque siempre tenemos enfrente posturas sobre la alfabetización
que no consideran a los chicos como sujetos pensantes, como personas que se plantean problemas cognitivos sobre la escritura, como lectores y escritores en el sentido pleno de esas palabras. En tercer lugar, hay que celebrar el renacimiento de la red, porque la red que hoy estrenamos propone promover y realizar desde nuestra perspectiva epistemológica investigaciones cooperativas entre diferentes países latinoamericanos. Esto es imprescindible porque si bien sabemos mucho más que en la etapa anterior de la red, lo que sabemos está lejos de ser suficiente. Hago un paréntesis para decir que lo que sabemos es producto de un trabajo de mucha gente, de una comunidad didáctica que hoy está muy nutrida, formada sobre todo por investigadores, por formadores y por profesores que están comprometidos con este trabajo. Es imposible nombrar a todos los que conozco, pero no puedo dejar de nombrar aquí a Ana María Kaufman, a Miriam Nemirovsky, a Mirta Castedo y también a Claudia Molinari y a mis compañeras constantes Mirta Torres y María Elena Cutter. Entonces decía que es imprescindible la investigación y los proyectos cooperativos de investigación entre diferentes países, porque aunque sabemos más que en la etapa anterior de la red, lo que sabemos está lejos de ser suficiente. Por eso enfatizo la importancia de impulsar la investigación didáctica en las aulas y también la indagación de los procesos de formación docente. Necesitamos seguir produciendo conocimientos sobre las intervenciones que resultan productivas para ayudar a avanzar a todos y en particular a quienes están más alejados de la hipótesis alfabética cuando ingresan a la escuela. Necesitamos ampliar y profundizar lo que ya sabemos sobre cómo acercar la enseñanza al aprendizaje, considerando los diferentes estados de conocimiento de los chicos, así como entender mejor las relaciones entre lo que aprenden al leer y lo que aprenden al escribir. Necesitamos también circunscribir mejor cuáles son las transformaciones más factibles en la institución escolar. Por otra parte, avanzar en el estudio de las instancias de formación permitiría, entre otras cosas, ahondar en cuáles son las ideas que pueden funcionar como puentes entre lo que los docentes piensan, saben y hacen, y aquellos saberes y prácticas que sería imprescindible poner en acción en el aula para concretar en la realidad el derecho de todos y todas y todes a participar activamente en la cultura escrita. En síntesis, celebro el renacimiento de la red por múltiples razones, sobre todo porque será una gran contribución para seguir recorriendo este camino de trabajo comprometido y continuado para evitar la discriminación escolar y enriquecer la formación de lectores y escritores, porque será un espacio de debate y resistencia compartida, porque abrirá nuevas oportunidades de producir conocimientos imprescindibles para generar una auténtica alfabetización. Todas las colegas con las que conversé en estos días piensan que el trabajo anterior de la red dejó fuertes huellas y que a partir de ellas existen ya o pueden generarse condiciones propicias para el renacimiento de la red en nuestros países. Así que habrá que seguir batallando. Finalmente, quiero agradecer a Telma por todo lo que aprendí de ella, sobre todo acerca de la formación docente a partir del momento en que nos conocimos en ese encuentro en México en 1987, y gracias también por tantas horas compartidas de conversación sobre el PROFA, sobre el programa Leer y Escribir,
o tomando una sopa nocturna en un hotel de Sao Paulo, o conversando por Skype tempranito a la mañana, pero siempre pensando juntas sobre cuestiones que nos apasionan. Y por supuesto agradecer a Emilia por todo. Solo subrayaré aquí 2 motivos centrales. Gracias por poner en primer plano a los chicos como constructores de conocimiento también en el campo de la escritura. Gracias por los esfuerzos por tejer una red que entrelace el trabajo y las luchas desarrolladas en diferentes países latinoamericanos. Felicidades, Emilia, por todo lo hecho y lo logrado, y también por este renacimiento que no por casualidad se produce en el día de tu cumpleaños. Gracias a todos, a todas y a todes, y nada más. Muito obrigada, professora Adélia. É por isso que seguimos aí tendo a senhora como uma grande mestra nesse nosso paizão. Muito obrigada. E seguimos aqui com algumas outras homenagens. Tenho que dizer que a homenagem à Adélia é especial, é para sempre. E seguimos também com algumas homenagens à doutora Thelma Vaz, que está aqui nos assistindo, a nossa querida Emília Ferreiro. E para fazer esse registro, eu vou convidar a nossa Regina Scarpa, que é doutora e diretora do Instituto Superior de Educação Vera Cruz. Ela vai conduzir esse honroso momento. Por favor, Regina, siga aí com a palavra. Abre o microfone, Regis, está fechadinho. Boa noite. Muita emoção falar depois da nossa querida Adélia Lerner, né, dessas palavras tão profundas que nos faz reviver uma história longa, né? E estar aqui com todos esses educadores que formam um coletivo, né, que tem os mesmos sonhos, os mesmos compromissos e que há muitos anos trabalham para realizá-lo, né, é muito forte, é muito emocionante. E nessa linha das homenagens, continuando as homenagens às nossas mestras, é com muita satisfação que, em nome do Instituto Superior de Educação Vera Cruz, tenho a honra de outorgar à professora doutora Emília Beatriz Maria Ferreiro Scave o título de doutora honoris causa e à professora doutora Thelma Vaz o título de professora emérita, concedidos por unanimidade pelo Conselho Superior desta instituição, por suas notáveis contribuições aos estudos no campo da psicolinguística e da didática, a partir do marco construtivista psicogenético e da proposição de programas de formação de professores alfabetizadores na América Latina. Emília Ferreiro nasceu na Argentina. Realizou estudos de doutorado em psicologia, com especialização em psicologia genética, na Universidade de Genebra, na Suíça, com pesquisa dirigida por Jean Piaget. Ingressou no Departamento de Investigações Educativas em 1979, depois de ter sido investigadora no Centro Internacional de Epistemologia Genética da Universidade de Genebra e professora da Universidade de Buenos Aires. A publicação Los Sistemas de Escritura en el Desarrollo del Niño, em 1979, foi o início de uma série de investigações sobre a alfabetização a partir da perspectiva construtivista psicogenética. Desde então, Emília Ferreiro é reconhecida internacionalmente por suas contribuições a respeito da compreensão do processo evolutivo de aquisição da língua escrita.
investigadora emérita do Sistema Nacional de Investigadores e investigadora emérita do Sinvestave, Emília Ferreiro recebeu 7 doutorados honoris causa. Foi convidada a apresentar seus trabalhos em conferências internacionais em vários países da América Latina e Europa, assim como no Canadá, Estados Unidos e Israel. Foi professora convidada em instituições de educação superior europeias, como a Universidade de Roma, Universidade Autônoma de Madrid e Sorbonne, e latino-americanas, no Centro de Estudos Avançados da Universidade de Buenos Aires, Universidade Federal de Pernambuco, no Brasil, Universidade Nacional Autônoma do México e no Colégio do México, onde ocupou a prestigiosa cátedra Jaime Torres Bodet. Thelma Vaz é doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo. Coordenou vários projetos e programas de formação de professores e de produção de materiais no Ministério da Educação e em secretarias estaduais e municipais de educação do Brasil. Alfabetização, Teoria e Prática, Programa Letra e Vida, Programa Por Trás das Letras, Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, o PROFA, Programa Ler e Escrever, elaboração do currículo da cidade de São Paulo na área de língua portuguesa, dentre tantos e tantos outros. Thelma atuou como professora investigadora da maestria da Universidade Nacional de La Plata e foi membro do corpo editorial da revista Leitura e Vida. Em 2005, Thelma criou o primeiro curso de pós-graduação em alfabetização do Brasil, o curso Alfabetização, Relações entre Ensino e Aprendizagem, no Instituto Superior de Educação Veracruz, que, sob a sua coordenação, já formou centenas de especialistas na área. Finalizamos esse momento agradecendo a presença de cada um de vocês e as nossas queridas Emília e Thelma. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Regina. Sua emoção diz tudo da importância dessas duas homenageadas receberem esses títulos. Muito obrigada também, porque sua emoção é a nossa emoção. Valeu a pena. Queria registrar também, agora, agradecer, viu, Regis? Profundamente. Quero registrar que dos vários países que eu fui listando, temos agora também o Peru participando conosco. E, além disso, várias instituições, temos aí a BALF, muito obrigada pelo apoio, pelo reconhecimento. Temos vários institutos, Nagari, Votorantim, Singularidades, o SEDAC, o Instituto Muda Brasil, várias universidades presentes, a UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, a Universidade CEALE, de Minas Gerais, Universidade de Juiz de Fora, a UNEB também, fazendo aqui a participação, a PUC de São Paulo, GEPEL, FAC. Então, temos uma gama aí de pessoas e instituições que validam essa iniciativa de retomarmos a rede latino-americana de alfabetização. Vou pedir para a gente tentar assistir 2 vídeos muito rápidos, mas que têm uma profundidade e que podem também mexer com os nossos corações. Se por um acaso não der certo passar o vídeo, quero anunciar que todos os 3 vídeos estarão disponíveis no YouTube para quem quiser assistir integralmente e com a qualidade necessária para acompanhar e se emocionar mais ainda.
Então, vamos lá? Vamos tentar passar esses 2 vídeos bem pequenininhos, mas que têm uma profundidade imensa, que segue na homenagem à nossa querida Emília Ferreiro e Thelma Vaz. Elas estão aí assistindo. Em 1962, lá fui eu para uma escola onde me confiaram uma classe de alunos que tinham entre 11 e 12 anos e que, depois de terem repetido várias vezes a primeira série, haviam passado para a segunda por decreto. Meus alunos eram os mais altos e de outra cor. Dos 45 alunos, apenas 3 não eram negros. Eu percebia que alguns meninos sabiam escrever alguma coisa e que outros só copiavam. Os outros, para mim, eram uma incógnita. A sensação de que a escola parecia uma armadilha montada para que esses meninos não pudessem se sair bem e a convicção de que esse tipo de situação tinha papel político muito importante me perseguiram durante toda a minha vida profissional. Penso hoje que a experiência com esses meninos está na origem de tudo o que fiz depois e do rumo que minha vida profissional tomou. Querida Thelma Vaz, todas nós, educadoras, educadores, formandas, formadores, crianças, temos gratidão profunda por você ter plantado em nós a crença inabalável de que é possível, sim, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Axé, axé. Olá, eu sou a professora Rafa Vicentim. Atualmente sou professora da Rede Municipal de São Paulo. Graças a uma política pública que tinha na época, todos os professores que atuavam com primeira série, né, na época, eram obrigados a fazer um curso que se chamava Letra e Vida. Foi nesse curso que eu conheci o trabalho da mestra Thelma Vaz e eu lembro que eu fiquei encantada. Eu saía da aula muito eufórica, querendo saber mais, estudar mais. Foram inúmeras tematizações da prática e muitas aprendizagens, além de programas criados, elaborados e implementados pela mestra. Seu trabalho foi imprescindível para qualificar a educação e, principalmente, a alfabetização em nosso país. Me chamo Suzana Félix, sou professora da Educação Infantil. Atualmente eu trabalho com crianças de 5 anos em uma escola pública aqui no Guarujá. E eu me inscrevi num curso e um dos primeiros textos que a formadora pediu que eu lesse se chamava De Boas Intenções o Inferno Está Cheio, ou Quem se responsabiliza pelas crianças que estão na escola e não estão aprendendo, de Thelma Vaz. A leitura desse texto instigou mais ainda o meu desejo de aprender como organizar boas situações de ensino e aprendizagem na sala de aula. Eu agradeço muito a Thelma, muito, por compartilhar tanto conhecimento, pelo seu esforço, pela sua luta pela escola pública. Eu queria dizer que esse seu esforço, essa sua luta, contribuiu para que os meus alunos que são da escola pública tenham um ensino de qualidade. Muito obrigada. Acredito ter contribuído para renovar a esfera do saber, precisamente por ter podido dar destaque ao ignorado, ao ausente, ao sem voz, o sujeito da alfabetização. Gracias por orientar nuestra mirada hacia lo que los niños piensan sobre la escritura. Gracias por haber trazado sucesivas líneas de investigación que llevan a entender cada vez mejor ese proceso constructivo. Gracias por tus aportes revolucionarios que abrieron el camino para acercar la enseñanza al aprendizaje, para luchar por que la escuela pueda cumplir mejor su función alfabetizadora,
su papel en la democratización del conocimiento. Emília, muito obrigada pelo trabalho que você fez e que permitiu que a gente pudesse avançar tanto no trabalho com as crianças pobres do Brasil, né? Com as crianças de baixa renda. Porque até você, nós não tínhamos como discutir o fato de que as pessoas achavam que as crianças pobres eram burras, não eram capazes de aprender. E era muito difícil discutir isso. O seu trabalho abriu essa possibilidade, a possibilidade de desmistificar politicamente esse ataque que era feito às crianças pobres. A Emilia le debemos el habernos enseñado a escuchar, a preguntar y repreguntar, a cambiar el sentido de las preguntas, a dudar de lo aparente, a descentrarnos de nuestra mirada para poder ingresar a las miradas de quienes transitan procesos de alfabetización. Das utopias, Mário Quintana. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. Emília é uma estrela e tem um sonho que lá na década de 1990 parecia inatingível e que mesmo assim não foi motivo para não querê-lo. Uma América Latina mais justa e democrática, que assegura aos seus filhos o direito de ler e escrever. Olá, meu nome é Marisa, sou professora alfabetizadora das redes municipais de Suzano e Guarulhos, que pesquisem sobre a obra da Emília para que as nossas crianças possam ter um processo de alfabetização que a respeite como um ser que possui uma inteligência e que consegue construir conhecimentos. Olá, eu me chamo Natália, sou professora alfabetizadora e atuo na escola pública. A cada ano, quando eu inicio o trabalho com uma nova turma de crianças, eu penso que sou uma das profissionais responsáveis por garantir a elas o direito à alfabetização. A cada ação que planejo, me lembro de uma citação sua que diz: por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Emília nos ensinou a sonhar com ela. Como diz o Chico Buarque, é na soma do seu olhar que eu vou me conhecer inteiro. Se nasci para enfrentar o mar ou faroleiro. Emília é nosso farol, aquela que ilumina o mar, que mostra os caminhos e que nos encoraja a navegar. Todas nós somos herdeiras do seu sonho e agora estamos ainda mais preparadas para enfrentar o mar. Há de surgir, Emília, uma estrela no céu, cada vez que você sorri, porque mais uma criança latino-americana se alfabetizou. Thelma, cadê você? Eu vim aqui para te ver também. Vamos lá, querida. Agradeço o título e dedico esse título às crianças da América Latina. Para mim é uma coisa muito afetiva ver esse relançamento da rede, porque ela não morreu. Ela só ficou adormecida por um tempo. E agora vocês estão acordando e eu estou feliz em ver isso acontecer. Espero que vocês cuidem bem dela. Pois é, Thelma. Ainda bem que a imagem apagou um pouquinho, para não ver o nariz vermelho e a vontade de chorar. Mas de estar feliz, muito feliz, de você estar dizendo para a gente, estamos juntas.
e estamos satisfeitas de ver essa rede reacender. E reacender porque estamos todos juntos. E é com essa força do coletivo que é possível esse inédito viável. A voz embargada de Giovana do início, o coração acelerado da professora Zuleika, a voz embargada também da nossa querida Regina Scarpa, da Cibele Amado, a presença presente do professor Roberto Sidney, do professor Alexandro, isso nos move, isso nos fortalece. E saber que nós tivemos aqui assistindo quase 2.500 pessoas, entrando, saindo por conta da internet, mas até esse momento, firme e forte, acompanhando todas essas falas. Queremos dizer à nossa querida Emília Ferreiro, que está aí também no seu cantinho, que ela está no nosso coração. E precisamos pensar o que vamos fazer para frente, porque é isso que faz o que Thelma Vaz disse aí. Espero que vocês mantenham viva essa rede. E é nossa intenção, é a intenção da diretoria e a intenção de todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu quero agradecer muito a algumas pessoas que não estão aqui diretamente na tela, mas que participaram muito, apoiaram muito para que esse evento acontecesse. Toda a equipe que organizou este evento, em tão poucos dias, porque tivemos essa intenção de ser hoje, dia 5 de maio, que está marcando o aniversário, o nascimento da nossa querida Emília e o renascimento da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Um agradecimento especial a Ricardo Lima, a Carolina Grissério, a Patrícia Dias, a Marco Antônio Russo. Vocês estão aí, né? Estão ouvindo. As nossas sabidas e incansáveis Mel e Nina Freundorf, a William, a Rosana, Julieta, Elizabeth e William Fernandes, que estão aqui se comunicando em Libras com todos aqui presentes, e também a Dudes, agência criativa, que nos disponibilizou esse espaço para realizarmos esse momento de hoje. Agradecer muitíssimo a todos os países aqui presentes, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, Venezuela, México, Peru. Agradecer a nossa querida, incansável também, Cláudia Molinari, na luta política da alfabetização, pela alfabetização das nossas crianças, e a todos esses municípios que estão aqui listados, que as nossas parceiras aqui, Cláudia da Hora e Ana Falcão, foram anotando todos esses municípios brasileiros e as províncias presentes. Agradecer e encerrar esse momento. Eu vou chamar mais um pouquinho Giovana Zen. Vou ferir o protocolo. Não estava previsto ela voltar à tela, não, mas eu vou chamá-la, para que possamos concluir esse momento com Giovana, a grande mentora desse processo, que disparou essa união de pessoas maravilhosas que estão aqui presentes. Giovana, você entra aí um pouquinho ou não dá? Dá sim. Claro. Dá sim. Então, acho que a gente chega ao fim, né, de um dia, de um momento tão esperado como esse, com as nossas esperanças renovadas, né, com
um movimento que é incrível, né, de ver tantas pessoas, tantos municípios, tantos países, né, tantas referências nossas mobilizadas em prol da reativação da rede latino-americana de alfabetização. Eu acho que a Thelma está certíssima quando ela diz que a rede nunca deixou de existir, ela estava adormecida, né? E foi só um impulso para que tudo isso pudesse voltar com a força que sempre teve, né? Então, a ideia, né, principal é, de fato, congregar todo mundo, é poder trabalhar em rede, né? A gente tem agora a possibilidade da tecnologia, então a gente vai fazer uso disso para ficarmos mais juntos, para ficarmos mais próximos, né, na luta contra problemas da nossa América Latina, problemas relacionados à alfabetização e, quem sabe, também podendo contribuir com outras tantas questões que são latentes aqui na América Latina. Agradecer mais uma vez, né, reconhecer aí que todas as pessoas que colaboraram para que tudo isso fosse possível. A gente já está disponibilizando os vídeos que não foram possíveis de serem transmitidos agora. Eu recomendo que assistam, porque também, né, são vídeos bastante emocionantes e que valem a pena serem assistidos. Quero agradecer a você, Beth, que conduziu tão bem esse nosso evento, né, que conseguiu segurar a emoção, coisa que nem todo mundo conseguiu, eu, por exemplo, né, mas que conduziu tão bem esse nosso evento e todas as pessoas que estão aí nos bastidores trabalhando um bocado para que tudo isso aconteça. É isso. Muito obrigada, gente, e até a próxima. E como iniciamos com Paulo Freire, eu quero concluir com Paulo Freire. E aqui na página 81 ele diz assim: a esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem ela, não haveria história. Então, sigamos esperançando. Boa noite, muito obrigada a todas, a todos e a todes.